Olá pessoal, bem-vindos aí ao Acadêmico Resolve. Eu sou o Thiago Cordeiro, seu professor gigante, e hoje vamos resolver a prova do vestibular da UFRR 2021. Pessoal, se você já fez essa prova, eu quero que vocês depois me mandem ali no meu Instagram o que vocês acharam dela, tá? Porque eu achei uma prova bem interessante comparada às anteriores, né? Muito bacana, teve aquelas questões que geraram uma polêmica, outras questões que não geraram, mas vamos dar uma olhada. No texto 1, uma coisa que eu sempre falo para os alunos, né? Se você está acompanhando ali as nossas aulas, você vai ver que eu digo para vocês primeiro dê uma olhada na questão para depois dar uma olhada no texto. Logicamente aqui nós estamos resolvendo, né? Vão ter questões que se a gente precisa ler, vamos ler o texto todo, mas na hora da prova sempre vejam primeiro as questões e depois voltam no texto. A gente sabe que é uma coisa que a Federal adora fazer, é colocar um texto gigante que você não precisava ler, né? Mas esse aqui você precisa ler sim. Olha o título. For calling the spirit back from wandering the earth in its human feet. Olha lá. Você consegue entender o que está querendo saber aí? Ó? Put down the bag of potato chips, the white bread, the bottle of pop. Turn off the cell phone, computer, and remote control. Open the door, then close it behind you. Take a breath offered by friendly winds. They travel the earth, gathering essences of plants to clean. Give it back with gratitude. If you sing it, it will give your spirit lift to fly to the stars' ears and back. Acknowledge this earth who has cared for you since you were a dream, planting itself precisely within your parents' desire. Let your moccasin feet take you to the encampment of the guardians who have known you before time, who be there after time. They sit before the fire that has been there without time. Let the earth stabilize your post-colonial in-circle jitters. Be respectful of the small insects, birds, and animal people who accompany you. Ask their forgiveness for the harm we humans have brought down upon them. Tem duas questões sobre esse texto. Ele fala aí, é uma das questões que a banca quer saber. Ó, Joy Harzo é uma das poetisas mais representativas da literatura nativa americana, tendo sido contemplada com diversos prêmios literários ao longo de sua carreira. Nesse trecho de um de seus poemas, a autora convida o leitor ao quê? Qual é a ideia que ela está querendo convidar o leitor a fazer o quê, pessoal? Se a gente reparar bem no texto, ele fala aqui, ó, conectar-se com suas raízes, cantar, apreciar as estrelas e controlar o tempo. Não é que ela já está falando ali, ó, controlar o tempo, se ele fala aqui, ó, a principal ideia aqui que a gente já corta, controlar o tempo. E no momento no texto ela fala sobre essa ideia de controlar o tempo. A gente não consegue controlar, a gente consegue o quê? Aproveitar o tempo, a gente viver o tempo que a gente tem, mas controlar, em nenhum momento ela menciona essa ideia. Quando ela fala de estrelas, aí ela fala que para você cantar, que se você cantar, o canto vai te dar forças para você ir até os ouvidos das estrelas e voltar, né? A B, fazer uma pausa na rotina, agradecer, respeitar o ser e pedir perdão. Cara, essa aí tá perfeita, se a gente for ver aqui, ó, fazer uma pausa na rotina. Quando é que ela fala para fazer uma pausa na rotina aqui, ó? Put down the bag of potato chips, the white bread, the bottle of pop. Ó, larga essa sacola aí de salgadinho, larga esse pão branco, larga a bottle of pop, esse refrigerante, larga o que você está fazendo aí, ó. Turn off the cell phone, computer, remote control. Desliga esse celular, esse computador, desliga aí esse controle remoto. Ou seja, para o que você está fazendo, dá uma pausa na sua rotina. Calma. Agradeça, que ela fala aqui, ó. Give it back with gratitude. Devolva com gratidão, né? Seja agradecido, agradeça, né? Você recebeu tanto na natureza, você recebeu tanto, está na hora de você devolver. Ou seja, seja agradecido, agradeça. Né? Que ela está falando aqui dos ventos, o ar oferecido pelos ventos que voam pelo mundo inteiro, trazendo essências
de vários lugares para você. Ou seja, está na hora de você devolver isso, seja agradecido. Ele fala também respeitar o ser e pedir perdão. Quando que ele está falando isso? No final aqui ele fala, ó, be respectful, seja respeitoso, ou seja, respeite. Respeitar quem? Os pequenos insetos, os pássaros, os animais, entendeu? E depois ele fala, ask their forgiveness. Isso bem no finalzinho, né, que ele está falando aqui, ó. Aqui, be respectful, que ele fala, né? E depois, ask for their forgiveness. Ask é pedir. Ask for their forgiveness é pedir o perdão deles, entendeu? Porque pelos danos que nós humanos trouxemos para cima deles, né? Ou seja, porque nós humanos, nós estamos aqui na terra deles também, na terra de todo mundo, nós trouxemos muito danos a eles e agora nós temos que pedir o perdão dele. É isso que a autora está pedindo da gente. Deu para entender, pessoal? Então, é exatamente isso que ela está pedindo. Ela fala aqui, put down, larga isso, né? Para a sua rotina. Give it back with gratitude. Está falando de agradecer. Aí ele fala, be respectful, respeitar, e ask for their forgiveness, de pedir perdão. Então, exatamente, letra B aqui. Fazer uma pausa na rotina, agradecer, respeitar e pedir perdão. Aí a gente vem aqui a segunda questão ainda sobre o texto. Ele fala aqui uma questão mais a parte gramatical, pessoal. Olha lá, ó. Most verses in this poem by Joe Hazel begin with imperative sentences. Considering the meaning of this structure in English, it is possible to say that the intended effect of its use for the whole text is to... Se você reparar, ele está falando exatamente aqui, ó. A maioria dos versos começam com frases no imperativo. O que é imperativo? Quando você começa a frase com o verbo principal, né? Sem o sujeito, sem o pronome, para dizer quem está fazendo a ação, ou seja, está falando diretamente com você que está lendo. E considerando o significado dessa estrutura em inglês. Qual é o significado dessa estrutura em inglês? Para que eu uso imperativo? Para dar uma ordem, um comando, né? Estou dando uma ordem, não estou fazendo um pedido, estou dando uma ordem, um comando. Então, qual é a possível intenção, efeito que ela quis com o uso dessa estrutura? Quando ela está usando imperativo, qual foi a intenção dela, a possível intenção dela? Compare past to present, considering technology. Comparar o passado com o presente, considerando a tecnologia. Né? Por isso que ela está dando uma ordem. Não. Express facts that occur regularly and will continue. Expressar fatos que ocorrem regularmente e que vão continuar acontecendo. Não está dando uma ordem para expressar isso. Get people to do something with some urgency. Exatamente. Né? Eu estou dando uma ordem. Para quê? Para que as pessoas façam o que eu estou falando com uma certa urgência. With some urgency. Quando eu falo larga isso, eu falo larga esse pacote de salgadinho, larga esse refrigerante, desliga esse celular, eu estou tentando dar uma ordem, estou tentando fazer com que você faça algo com uma certa urgência, não é não? Então, aí, eu sei aqui, get people to do something with some urgency. Suggest possible solution for environment degradation. Sugerir uma solução possível, né, para degradação do meio ambiente. Reveal actions in progress to promote peace in the world. Né? Revelar ações que estão em progresso para promover a paz no mundo. Viajou muito essas outras questões, essas outras opções. Então fica aqui tranquilo, a primeira lá, B, essa aqui, a C. Esse texto, a Federal adora cobrar texto, né? A gente vê em todo ano, ela vem cobrando ali uns quadrinhos, um texto não, né? Quadrinhos. Adora cobrar quadrinhos. Sempre tem uns quadrinhos, umas propagandas, alguma coisa assim. Mas nesse de 2021, trouxe quadrinho com Pope Francis. Presta atenção. Olha lá a conversa, ó. Close the window, Leo. Aí lá. It's so hazy out. Hazy, né? Quando tá cheio de fumaça, tá todo escuro. That's smoke from the Amazon fires. É, fumaça do incêndio da Amazônia. Pope Francis had part of one of his lungs removed in his youth. O Papa Francis teve parte de um de seus pulmões removido quando era jovem. Wow, all the way to Rome. Ele está falando da fumaça. Nossa,
chegou aqui na Roma, né? Da Amazônia até a Roma. Aí ele falou, Mother Earth Smoke Alarm. É o alarme de fumaça da Mãe Terra, da Mãe Natureza, né? Da Mãe Terra, Mother Earth. Aí o cara fala, ó, I've always wanted to visit Brazil's rainforest. I never thought they would get here first. Eu sempre quis conhecer as florestas amazônicas. Nunca imaginei que elas chegariam aqui primeiro, né? Falando da fumaça que chegou lá na Roma. Olha o que ele está perguntando aqui, ó. O uso do modo imperativo, mais uma vez o imperativo aparecendo aí, ó. Duas questões já aqui, ó. O uso do modo imperativo deve ser feito cuidadosamente, por se tratar de uma forma direta. Assim sendo, a alternativa que substitui a frase close the window, Leo, de maneira que ela soe menos direta e mais polida, sem a perda do seu sentido original, né? O que aconteceu? Já discutimos isso com muitos alunos, essa questão. Eu não achei que ela foi bem feita, né? Porque ela poderia ter sido mais específica ali na questão e deixar menos para interpretação de aluno. Quando ela fala de maneira que soe menos direta e mais polida, fica muito subjetivo ali para a opinião das pessoas, acredito eu. Mas o que é que ele quer dizer? O imperativo é uma ordem, estou mandando você fazer algo. E ele quer que você substitua isso por uma outra maneira, uma maneira mais formal, uma maneira que soe menos grosseira, entendeu? Mais polida, ou seja, uma forma mais agradável, mais educada de fazer isso. Ele deu uma ordem para o Léo, fechar a janela. Como que ele poderia ter feito isso de uma forma mais educada? Could you close the window, Leo? Né? Então, você poderia fechar a janela, Léo? Estou pedindo para o Léo, em vez de dar uma ordem para o Léo, estou pedindo para ele fechar a janela. Se eu falo, it's kinda hazy out, isn't it, Léo? Eu estou falando apenas, estou comentando sobre como está lá fora. Está meio cheio de fumaça lá fora, né? Está meio escuro lá fora. Não estou pedindo para ele fechar. You may need to close the window, Leo. Esse may dá uma ideia de possibilidade. Estou dizendo que você pode precisar fechar a janela, mas não é a ideia da original. Ele precisa fechar a janela. Não estou falando que existe a possibilidade dele precisar. Aí já mudou do sentido. You have got to close the window, Leo. Você tem que fechar a janela, Leo. Eu estou com a mesma ideia da original, né? Close the window, Leo. You have got to close the window, Leo. Eu tenho a mesma ideia, estou sendo direto, entendeu? Que a original. Não vai mudar o sentido, mas também não ficou uma maneira menos direta e mais polida, entendeu? Mas ele continua com a mesma ideia da original, do sentido original. You have got to close the window. E shouldn't you close the window, Leo? Eu estou falando de uma sugestão. Você não deveria fechar a janela? Entendeu? Como se fosse a obrigação dele e eu estou tentando lembrá-lo, né? Você não deveria fechar a janela? Foge também do sentido original. Então, a que soa mais polida é a letra A, could you close the window, Leo? Entendeu? Porque a letra D, ela tá com a mesma ideia da original. Sim, com certeza. Muitos alunos argumentaram isso, que a primeira tá com aquela ideia original. Porém, ela não está mais polida, ela não está menos direta que a original. Está da mesma forma. Deu para entender? Por isso que aí fica a letra A, uma forma mais educada de você pedir para alguém fazer algo. Eu tenho aqui a quarta questão. Essa quarta questão é outra coisa que a gente viu na aula de interpretação de texto. Você pega um texto grande, você não precisa ler o texto grande, memorizar tudo, né, tentar responder a questão. Você vai direto para a questão, que ele vê aqui, ó, e você vai tentar ver essas informações no texto. Quando ele fala aqui, ó, considere as afirmativas a seguir e marca a alternativa correta de acordo com as informações possíveis de se obter a partir do texto. Olha lá, cada uma dessas opções. O Brasil possui a maior região pantaneira e a maior floresta tropical do mundo. Eu quero saber se isso é verdade. Aí eu vou procurar aqui, ó, região pantaneira. Se eu procurar no texto de região pantaneira, eu encontro aqui, ó, o Pantanal, Brazilian Pantanal. Logo no finalzinho do texto, né? The woman of the North Atlantic is also helping drive through in the Brazilian Pantanal.
the world's largest wetland. Ou seja, mesmo que você não conhecia o wetland, quando ele está falando aqui do Pantanal, e logo em seguida eu falo que esse Pantanal é maior wetland do mundo, eu estou falando que é a maior área pantaneira do mundo. Então aqui está falando do Pantanal, é a maior área pantaneira do mundo, the largest wetland, entendeu? In the world. Então eu já sei que metade da informação está correta. Aí agora eu vou procurar a parte da floresta tropical, que eu sei aqui que é a rainforest. Aí no comecinho já vou procurar aqui sobre... tá aqui, ó, já está falando aqui, ó, world's largest rainforest. Qual que é? Estou falando que with a year ago, as the rainforest region experienced its worst rash of blazes in a decade. Data from Space Research Agency, INPE, has shown. Satellites in September recorded 32,017 hotspots in the world's largest rainforest. Ou seja, aqui, ó, que os satélites encontraram 32.017 pontos de incêndio, hotspots, na floresta tropical maior do mundo, world's largest rainforest, que é onde que nós estamos falando do fogo na floresta amazônica do Brasil. Deu para entender? Se nós estamos falando aqui da floresta amazônica do Brasil, e aqui ele fala que ela é a maior floresta tropical do mundo. Então eu já tenho aqui, sabendo que aquela primeira opção está correta. O Brasil possui a maior região pantaneira e a maior floresta tropical do mundo. Primeira, certíssimo. Aí eu vou para a segunda. O Brasil experimentou o maior incêndio na região de floresta tropical em uma década. Pessoal, isso aí você não precisava nem ler nenhum parágrafo. Olha o título do texto. Brazil's Amazon rainforest suffers worst fires in a decade. No próprio título do texto, ele está falando que a floresta amazônica do Brasil sofreu o pior incêndio da década, né, em uma década. Então, no próprio título, eu já tenho a resposta da 2. É verdadeira. O Brasil, que ele fala experimentou, né, que porque ele tenta traduzir ao pé da letra, de experience, né, que fala experience, de ter a experiência, né? Aí eles tentam traduzir e acabam traduzindo para experimentou, né? Mas é que eles tiveram a experiência de ter o maior incêndio na região de floresta tropical em uma década, tá? A altura da elaboração da matéria, a situação do fogo já havia chegado ao limite. Vamos discutir isso aqui, pessoal. Mas só em saber essas duas questões a gente já consegue responder. Por quê? Se for ver as questões aqui, ó, eles falam, procedem as afirmativas 1, 2 e 3. Procedem, estão certas, 1, 2 e 3. Em nenhum momento ele fala que são apenas a 1, 2 e 3. Ele fala que a 1, 2 e 3 estão certas. A gente já viu que a 1 e a 2 está. Se a 3 estiver certa também, quer dizer que essa aí vai estar correta. São precedentes as afirmativas 3 e 5. A gente não chegou lá ainda. Mas se a 3 está certa, se a 3 estiver certa, quer dizer que a A também estaria certa. Então, seriam duas corretas? Aí já, se fosse a 5 também, né? Procedem as afirmativas 1, 3 e 5. Já vamos um pouco longe. São precedentes as afirmativas 1 e 2. Olha lá, nós já vimos a 1 e 2. Nós já vimos a 1 e 2. Nós vimos que elas estão corretas. Então, se as duas estão corretas, são procedentes as afirmativas 1 e 2? Está correta. Em nenhum momento ele está falando, são apenas 1 e 2. Não, ele fala que a 1 e 2 estão corretas. Elas estão corretas? Estão. Então essa é a nossa resposta certa. Depois ele fala, apenas a afirmativa 1 é procedente. Estou falando que apenas a 1. Não, aí está errado. Se ele colocasse a afirmativa 1 é procedente, aí ela estaria certa, não estaria com recurso, teria que anular essa questão. Mas não, ele fala apenas a 1 está correta. Então essa é errada, porque a 2 também está. Na dele fala, são procedentes afirmativas 1 e 2, corretíssimas. Se tem mais alguma correta, não é o que ele está dizendo. 1 e 2 estão corretas. Então aqui é a resposta certa. A 1 e a 2, letra D. Mas se a gente for ver aqui, ó, a altura da elaboração da matéria, a situação do fogo já havia chegado ao limite. Se você pegar aqui no final, ele fala, ó, aqui esse parágrafo,
Nós estamos falando, both August and September have matched or surpassed last year's single month highly, ou seja, tanto agosto e setembro superaram o do ano passado. We have had 2 months with a lot of fire. It's already worse than last year. Nós tivemos 2 meses com muito fogo, muito incêndio. Já é pior do que o ano passado, disse Ana Alencar, a diretora de ciências para pesquisa, o IPAM, Instituto de Pesquisa da Amazônia. Esse é o segredo da questão. It could get worse. Poderia piorar. If the drought continues. Ele pode piorar se a seca continuar. The drought. Drought é seca. We are at the mercy of the rain. Nós estamos à mercê da chuva. Nós estamos à mercê da chuva. The Amazon is experiencing a more severe dry season than last year, which scientists attribute in part to warming in the tropical North Atlantic. Tá explicando um pouquinho da seca, né, que nós estamos tentando essa temporada seca, mais seca do ano passado, que os cientistas atribuem a parte do aquecimento na área tropical do Oceano Atlântico Norte, né, e tudo aí mais. Mas o importante é isso aqui, ó. Pode ficar pior se a seca continuar. Nós estamos à mercê da chuva. Se pode ficar pior, eu não posso falar que a situação do fogo já havia chegado ao limite. Não está no limite, porque podia ficar pior se não chovesse. Nós estamos à mercê da chuva. Então, pode ser que depois da matéria não tenha chovido e tenha piorado a situação. Não estávamos no limite. O estrago causado pelo fogo na região amazônica foi pior do que o da região pantaneira. Ele não chega a comparar, pessoal, o de um com a outra, qual que foi pior. Mas ele fala aqui, ó, the warming of the North Atlantic is also helping drive drought in the Brazilian Pantanal, the world's largest wetland, which has suffered more fires this year than ever previously recorded. Está falando o quê? Que esse aquecimento do Atlântico Norte está ajudando a levar essa seca para o Pantanal brasileiro, que sofreu o maior número de incêndios esse ano do que jamais anotado, né, que jamais recordado, que já desde que começaram a notar, né, classificar os incêndios, nunca havia tido tanto incêndio nessa área. Em nenhum momento ele compara o estrago lá com o estrago na floresta amazônica, né, na região amazônica. Então não tem como a gente falar que essa comparação aí é verdadeira. E, apesar da intensidade do incêndio de 2020, a seca de 2019 foi mais agressiva na Amazônia. Não, a gente acabou de ler que em 2 meses ela já tinha sido pior do que no ano passado, né? Então, no texto fala que a de 2020 está sendo a pior de todas, né? Então, como eu falei para vocês, aqui, letra D, são procedentes afirmativas 1 e 2. Por isso que eu falo, na hora da prova a gente precisa economizar tempo, então você vai ver a questão antes de ler o texto, você vai tentar sempre essas técnicas de leitura, skinning, scamming, né, para você economizar texto, economizar tempo. Olha isso aqui. Se a gente for olhar a questão primeiro, olha o que ele pede. O texto 4 apresenta a página principal de uma organização sem fins lucrativos sediada no Canadá, denominada Amazon Watch. Ao clicar nos links disponibilizados ao fim do texto, o leitor poderá saber mais sobre. Ou seja, ele quer saber apenas, pessoal, desses linkzinhos aqui embaixo. Ele não quer saber do texto. Ele fala, our work is focused on 3 main priorities. Nosso trabalho é focado em 3 prioridades principais. Stop Amazon Destruction, parar com a destruição da Amazônia. Advance Indigenous Solutions, né? Soluções indígenas avançadas, né? Ou avançar soluções indígenas, trabalhar com as soluções para cuidar dos índios. Support Climate Justice, né? Apoiar a justiça climática, falando do clima, né? Cuidar do tempo, do clima. São essas 3 prioridades. Qual a opção que fala essas 3? As prioridades da organização ligadas à proteção florestal, povos indígenas e clima. A outra, o trabalho da Amazon Watch focado na promoção dos direitos humanos, agricultura, já foge. As características da Amazônia que são biodiversidade, extensa flora e volume d'água. Os 3 objetivos da página relacionados à proteção ambiental, desenvolvimento sustentável e turismo. O foco do trabalho dessas entidades prioriza a saúde coletiva, áreas protegidas e biomas terrestres. Então a gente já viu aqui as 3, a questão da floresta, dos índios e do clima. Exatamente são as 3 principais do texto.
Aí ele faz mais uma pergunta aqui, ó. The organization Amazon Watch, e viram como eles mudam assim, uma hora em português, outra hora em inglês, aí volta para português, aí depois vai para inglês de novo? Não tem esse padrão, então sempre assim, ó. The organization Amazon Watch, presented on the website, works to protect the Amazon rainforest as well as to promote the rights of indigenous peoples in the region. Até aí tudo bem, está explicando o que é essa organização, né, as prioridades dela, que a gente acabou de falar, que elas tentam proteger a floresta, assim como promover os direitos indígenas dos povos, né, peoples. Professor, people já não é plural, pessoas, né, mas quando fala aqui people relacionado a povo, né, então peoples são os povos dessa região, está falando dos povos indígenas, né, indigenous peoples. Então, povos indígenas da região. The sentence that indicates the work started in the past and continues in the present. Pessoal, isso aí é uma questão 100% gramatical, não é interpretação. Qual o tempo verbal que expressa que algo começou no passado e continua no presente? Isso aqui está o segredo, pessoal. Aqui, ó. Algo começou no passado e continua no presente. Lembra aquela linha do texto? Linha do tempo. Eu estou com a linha do tempo. Se algo está acontecendo no presente, presente contínuo. Se eu estou falando de hábito, rotina, falando de um fato, uma verdade, presente simples. Se eu estou falando de que aconteceu no passado, num momento específico, aconteceu ano passado, passado simples. Se eu estou falando de algo que começou no passado e vem até hoje, ainda está acontecendo hoje, aí eu estou falando de presente perfeito, né? E eu tenho o presente perfeito contínuo, que também começou no passado e vem até hoje. Só que a diferença é que o presente perfeito contínuo, ele está dando ênfase na ideia de que isso continua. Eu posso usar tanto o presente perfeito quanto o presente perfeito contínuo, quando essa ideia continua. Mas o contínuo vai dar ênfase nessa ideia, né? Ou seja, eu preciso achar a opção que esteja usando o presente perfeito ou o presente perfeito contínuo. Só isso. Não precisa ler lá o texto. Muitas questões da Federal você vai tirar de letra usando essa técnica. Ó. Protecting the Amazon and our climate by supporting indigenous peoples. Não tem nenhum tempo nessa frase aí. Since, olha, já começou bem, ó. Since 1996, é desde 1996, ou seja, começou em 96 e provavelmente vem até hoje. Desde 1996, Amazon Watch has protected. Ou seja, o verbo have, mas o verbo no passado particípio. Isso aí é a estrutura do tempo perfeito, nesse caso o presente perfeito. The rainforest and advance the rights on indigenous peoples. Eu tenho aqui, ó, que desde 96 a Amazon Watch vem protegendo, tem protegido, né, a floresta tropical e avançado com os direitos dos povos indígenas. Deu para entender? Ou seja, começou no passado, começou em 96 e continua até hoje. Aí eu tenho we partner with, ou seja, tá aqui, ó, we partner, nós fazemos parceria com Indigenous Environmental Organization and Campaigns for Human Rights, né? Falando de presente ali, né? Our work is focused, eu tenho o presente simples na forma passiva, on three main priorities, and stop Amazon destructions. Estou usando o imperativo mais uma vez aí, ó. Pare com a destruição da Amazônia. Então, já sabemos qual é. Fica simples, né, pessoal? Quando a gente entende ali de tempo verbal, consegue identificar o tempo verbal, sabemos quando usar o tempo verbal, fica bem mais fácil, bem mais tranquilo, né? E eu tenho aqui esse texto. The world's largest tropical wetland has become an inferno. Esse texto foi enorme, né? Aqui tem até cortado um pedacinho aí, que era um texto enorme, muita gente reclamou desse texto, mas era um texto grande com um gráfico do lado. Olha esse gráficozinho aí do lado e vinham as perguntas. E adivinha, pessoal, você não precisava ler nada do texto. As questões eram baseadas aqui nesse gráfico, nas informações que você obtinha ou conseguia obter ali no gráfico. Inclusive, uma das questões foi até anulada sobre esse gráfico aí. Esse ano teve uma questão anulada. Mas aqui, ó, by analyzing the data presented by the New York Times Agency Graph, ou seja, está falando aqui, ó, do gráfico, as informações analisadas pelo gráfico. It is correct to affirm
that the fires started being detected across the Pantanal biome and ele quer saber, analisando os dados do gráfico da agência do New York Times, é correto afirmar que os incêndios, os fogos, né, começaram a ser detectados pelo bioma do Pantanal quando? Aí a gente volta aqui, ó. Se você reparar, talvez aí fique um pouco claro. Tava claro assim na prova também, né? Tava assim, a letrinha bem clara, assim, ficava meio difícil assim de ver, mas tinha lá. Ele fala aqui, ó, 2020 is the most active fire year on record for the Pantanal. Ou seja, 2020 foi o ano mais ativo de incêndio já gravado, já marcado no Pantanal. E mais clarinho, aqui ó, bem clarinho, tinham outros tracinhos antes aqui, ó. Ele marca 2019, né? Ele marca o segundo mais alto, né? 2019 tinha sido o segundo mais alto. E os outros abaixo aqui, ó, tem vários e tem bem fraquinho aqui, ó. Other years since 2001. Os outros anos desde 2001. O que acontece? Uma coisa que eu argumentei, que eu conversei com os alunos é o quê? O gráfico, ele fala o quê? Que eles começaram a marcar no gráfico os desde 2001. Desde 2001. Ok. O que eu queria confirmar com vocês é o quê? Em nenhum momento ele fala no gráfico que aqui estão marcados todos os anos que já foram detectados, tá? Isso é o que eu falo desse erro, esse erro na construção das questões lá da Federal. Já venho conversando muito sobre isso, que eles precisam melhorar muito a forma com que eles fazem as questões. Então, no gráfico não tem dizendo que só começou a ser detectado em 2001. Tem dizendo que as marcações aqui são desde 2001. Mas aí tudo bem. Nas opções aqui, ele também não fala lá que foi um ano não específico antes de 2001. Então também não poderia marcar essa diante de 2001. Das opções que tem aqui, a única que eu poderia marcar era a opção A, que em 2001 eles começaram a ser detectados. Mas o que o gráfico está dizendo é que ele está mostrando a partir de 2001. Em nenhum momento fala que ele está mostrando todos os anos em que foi detectado. Entendeu? Mas sim, 2001. É só uma chega aí para ver se o pessoal da Federal dá uma melhorada, dá uma caprichada aí na formulação das questões. Tanto é que a questão anterior a essa, que eram duas questões sobre esse gráfico, a outra foi anulada também, mas ali já foi um erro mais grosseiro. Não foi interpretação, foi a resposta mesmo que estava errada. Aí olha essa outra questão. Mais uma vez, uma questão gramatical que você não precisa ler texto nenhum. Você está aqui, ó. The excerpt. Guató leaders in an indigenous territory called Bahia dos Guató said the fires spread from the ranches that surround their land. Would be correctly written in the direct style as shown in the following sentence. Ou seja, ela está na fala indireta, né, que fala de estilo, direct style, estilo direto. Eu estou falando de discurso direto e discurso indireto. Né? Aquele discurso de, eu falo, eu gosto de chocolate. Né? Se você vai fazer o discurso direto, você vai dizer o quê? O professor disse, abre aspas, eu gosto de chocolate, fecha aspas. Né? O discurso indireto é, o professor disse que gostava de chocolate. Discurso discreto, estou dizendo o que ele disse. Né? Se eu fazer o discurso direto, eu vou botar exatamente as palavras dele entre aspas. É o que está acontecendo aqui, ó. Foi os líderes Guató, em um território indígena chamado Bahia dos Guató, disseram que o fogo começou, né, se espalhou dos ranchos que ficavam ao redor de suas terras, que arrodeavam suas terras. Ele quer mudar isso para o discurso direto, exatamente como os líderes de Guató falaram. E o que acontece? Isso aí segue aquela tabelinha, que quando eu falo, sempre que eu falei aqui, ó, eu gosto de chocolate, no discurso indireto ficou, o professor disse que gostava de chocolate. Eu gosto, disse que gostava. Viu que mudou o tempo verbal? Aqui é a mesma coisa. Eu estou falando no discurso indireto, vai estar no passado simples. The fires spread from the ranches that surround or land. Eu vou querer passar, se estava ali
um passado, eu vou mudar ele para o presente. Deu para entender? É difícil a gente pegar, às vezes, esse caso aqui. Por quê? Porque spread é um verbo irregular, que ele se escreve e se pronuncia da mesma forma no presente e no passado. Deu para entender? Então aqui a gente sabe que ele está no passado. E aqui, surround, também está usando ali no presente. Tá? Então eu não posso pegar uma frase no discurso indireto e na hora de passar para o direto, eu mudar ela para o passado. Como aqui, ó. The fires were spreading. Já tem um passado contínuo. The fires had spread. Passado perfeito. The fires had spread. Passado perfeito de novo. A diferença aqui, ó, é que ele mudou surround para surrounded e aqui ele manteve surround. Aqui ele deixou aqui, ó, no presente, spread, the fires spread. Presente, beleza, tranquilo. Só que um aqui, ele passou o surround, que tem aqui, ó, surround, ele passou para o passado, the surrounded. Por que ele faria isso? Por que passar do indireto para o discurso direto, ele iria mudar do presente para o passado? Deu para entender? Se isso aí é feito, às vezes, ao contrário, do discurso direto, eu gosto de chocolate, para o indireto. Ele disse que gostava de chocolate. Aí vai ter essa troca. Mas de lá para cá, eu faço é voltar do passado para o presente. Do passado perfeito para o passado simples. Deu para entender? Então aqui eu vou ficar, aqui a letra B, que trouxe ali do passado para o presente, essa, the fires spread from the ranches, e manteve o surround, não mudou, surround, que arrodeiam as terras deles. Deu para entender? Isso é só questão gramatical, tempo verbal, aqui a gente mudando do discurso indireto para o discurso direto. Tranquilo, pessoal? Depois me digam aí o que vocês acharam dessa prova, né? Se vocês haviam acertado todas, quantas vocês erraram, né? Deixa esse comentário que esse feedback é muito importante para a gente vai vendo aí a evolução de vocês e como que a gente pode ajudar, tá certo? Até a próxima, pessoal. Um abraço.